Vamos começar nossa videoaula hoje falando de equação do segundo grau, também chamada de equação quadrática, ok? Então, dando continuidade aí, o que é uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau ela é escrita nessa forma, y igual a ax2 mais bx mais c, onde a, b e c são os coeficientes da minha equação e o a ele é necessariamente diferente de zero. Por que o a ele tem que ser diferente de zero? Porque se o valor desse a aqui for igual a zero, zero multiplicado por qualquer valor de x ao quadrado vai dar zero. E essa equação ela deixa de ser de segundo grau e passa a ser uma equação de primeiro grau. Por esse motivo que o a ele tem que ser diferente de zero. Tá bom? Então vamos ver alguns exemplos de equação do segundo grau. Por exemplo, 2x ao quadrado mais 4x menos 16. Lembrando sempre que o valor de a é quem multiplica o x ao quadrado, o valor de b é o coeficiente que multiplica o x e o valor de c é o coeficiente que está só. Nesses exemplos aqui, o valor do meu a, nesse caso aqui, é igual a 2, o valor do meu b igual a 4 e o valor de c, o sinal aqui, ó, menos 16. O sinal ele também acompanha o número. X ao quadrado menos 3x mais 9. Quando não aparece o valor aqui, a gente sabe que isso é como se fosse um 1 multiplicando. Então, a igual a 1, b igual, olha o sinal aí, menos 3, e o c igual a 9. Certo? Então, sempre ter muito cuidado com o sinal que acompanha o coeficiente. Nesse caso, ó, menos x ao quadrado mais 16 igual a zero. Observa que eu não tenho o x. Então, nesse caso aqui, isso é a mesma coisa que menos x ao quadrado mais 0x mais 16. Concorda comigo? Porque 0 que multiplica x dá zero. Então, não aparece esse termo. Então, aqui, ó, quem serão meus coeficientes? A igual a menos 1, B igual a 0 e C igual a 16. Tá bom? 2x menos x ao quadrado. Muito cuidado aqui que está invertido. O a é sempre quem multiplica o x ao quadrado. Então aqui o meu a será igual a menos 1. O b é quem está multiplicando o x igual a 2. E o c é o termo que está independente. Agora, observa que o menos 9, ó, ele está do outro lado da igualdade. Quando eu mudar para lá, ele vai passar mais 9. Então, o c igual a 9. Observe que essa equação aqui, a quarta equação, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Menos x ao quadrado mais 2x. E esse menos 9 vem para cá, mais 9 igual a 0. Para que eu resolva, daqui a pouco a gente vai aprender a calcular as raízes de uma equação de segundo grau. Para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, eu tenho sempre que igualar a zero. Então, todo termo que estiver nesse membro da equação tem que passar para o outro lado. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, x ao quadrado mais 4x igual a zero. Quem é que está faltando? O termo independente, o c. Então, o meu c, nesse caso, que é igual a zero. O meu a é igual a 1. O b igual a 4 e o C igual a 0, porque o C não tem. Tá bom? Lembrando aí que os valores reais de x que satisfazem a equação são chamados de raízes, ao passo que o conjunto formado pelas raízes é o conjunto de solução dessa equação. Então nós vamos aprender a encontrar quem são os valores de x em que deixa essa minha equação igual a 0. Tá certo? E esses valores são chamados de raízes, ou também pode ser chamado de zeros, tá bom? Não tem aí, mas esses valores aqui, eles podem ser as raízes da equação ou os zeros da equação. Vamos lá. Chamamos de equação do segundo grau completa quando todos os coeficientes a, b e c forem diferentes de zero. Ó, a, b e c diferente de zero. Eu digo que a minha equação ela é completa. E chamamos de incompleta quando os coeficientes b ou c
forem iguais a zero. Pode ser somente o B igual a zero, pode ser somente o C, como pode ser ambos iguais a zero. Tá certo? Nunca o A pode ser igual a zero. Vamos lá trazer aqueles mesmos exemplos. Ó. Nesse caso aqui, essa minha equação tem o valor de A, tem o B e tem o C. Então eu digo que ela é completa. No item 2, tem o A, tem o B e tem o C, ela também é completa. No item 3, eu tenho o A, mas não tenho o B é igual a zero. Se o B é igual a zero, essa minha equação aqui, ela é incompleta. Nesse caso aqui eu tenho o A, tenho o B e tenho o C, então ela também é completa. Tenho o A, tenho o B, mas o C é igual a zero. Então essa minha equação do segundo grau, ela também é incompleta. Tá certo? Então, se B ou C ou ambos forem iguais a zero, eu digo que a minha equação ela é incompleta. Tá bom? E uma equação quadrática, ela pode ter até duas raízes reais. Eu posso encontrar até dois números reais que satisfazem a minha equação do segundo grau. Muito detalhe para isso aqui, ó. Pode ter, eu posso não ter nenhum valor de x que satisfaz. Pode ser que nenhum valor de x aqui vá deixar nenhuma dessas equações aqui igual a zero, certo? Pode ser que aconteça. Pode ser que somente um valor para x, como pode ser que eu tenha dois valores para x, tá certo? Mas como calcular as raízes de uma equação do segundo grau? Vamos lá agora, esse é o nosso próximo passo. Começando pelas equações do segundo grau incompleta. Então, trazendo esse primeiro exemplo, ó, x ao quadrado menos 8x igual a zero. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Colocar o termo comum em evidência. Quem é o termo que aparece aqui e aqui ao mesmo tempo? É o x, né? Então, eu vou colocar x, abre parênteses, x ao quadrado dividido por x, menos 8x dividido por x, corta o x com esse, sobra quem? 8. Isso igual a zero. Olha só, gente, percebe comigo o seguinte. Eu tenho x que multiplica x menos 8 igual a zero. O produto de dois números só vai dar igual a zero quando pelo menos um deles for zero. Você há de concordar comigo, certo? Então, x que multiplica x menos 8 só vai ser igual a zero se x for igual a zero ou x menos 8 for igual a zero. Então, ó, isso só ocorre se x for igual a zero ou x menos 8 for igual a zero. Se x igual a zero, isso aqui já é uma raiz da minha equação. X menos 8 igual a zero, uma equação do primeiro grau, x igual menos 8 passa para cá, 8 positivo. Então a solução aí, as raízes são 0 e 8. Tá bom? Outro exemplo aí, x ao quadrado igual a 36. Como eu faço para resolver num caso como esse? Eu vou extrair a raiz quadrada para eliminar esse 2 aqui, ó, em ambos os membros. Não estou modificando a igualdade. Quando eu faço isso, corto esse com esse, x igual a raiz quadrada de 36 é 6. Observa comigo o seguinte. Eu quero um número que elevado ao quadrado vai dar 36. Tudo bem, 6 ao quadrado igual a 36. Então, mais 6. Como também, se eu colocar menos 6 ao quadrado, também vai dar 36. Olha só, menos 6 ao quadrado é igual a menos 6, que multiplica menos 6. Menos por menos, mais 6 vezes 6, 36. Então, menos 6 também satisfaz. Então, eu tenho uma raiz que vai ser menos 6 ou também 6. Então, eu tenho duas raízes que satisfazem a minha condição. Porque qualquer número negativo elevado a um expoente par, já foi aprendido isso em potenciação, creio eu, e isso vai dar igual a 36. Qualquer número negativo elevado a um expoente par, o resultado sempre vai sair positivo. Então, a solução aqui é menos 6 e 6. Muito cuidado nesse detalhe na hora de encontrar as raízes.
E quando eu tenho uma equação do segundo grau completa? Esse é um outro, existem outras maneiras de achar as soluções para a equação do segundo grau completa. A mais usual e que será demonstrada essa fórmula em outra videoaula é a fórmula de Bhaskara. Como é que eu resolvo uma equação do segundo grau completa usando a fórmula de Bhaskara? Tanto pode ser usada a fórmula de Bhaskara na completa como na incompleta. Normalmente a incompleta se resolve daquela maneira que a gente resolveu até agora, que é mais simples. Mas também pode ser usado usando Bhaskara. E como é que é Bhaskara? Primeira coisa, você vai calcular o determinante, o discriminante da minha equação do segundo grau. Essa letrinha aqui, ó, essa letrinha grega chamada de delta, certo? Então, ó, essa letrinha delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Os coeficientes da minha equação do segundo grau. Vou pegar b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Quando você fizer essa continha, só existem 3 possibilidades. Ou ela vai dar maior do que zero, ou ela vai dar zero, ou vai dar um número negativo menor do que zero. Não existe outra possibilidade. Visto isso, nesses casos aí, eu vou ter o seguinte, que se o delta for maior que zero, existem duas raízes reais, ou seja, um x' e um x duas linhas. Então, se um delta for maior que zero, aí eu sei que existem duas raízes. Se o delta for negativo, gente, aí por enquanto a gente não tem o que fazer. Não existem raízes reais, existem raízes complexas. Mas isso é conteúdo para mais para frente, um próximo conteúdo de matemática. São números complexos, aí vocês vão ver isso aí. Então, por enquanto, se o delta é menor que zero, significa que não tem raiz, parou por aí. E se o delta for igual a zero, aí existe uma única raiz real. X' é igual a x duas linhas, certo? Feito isso, achou, vai ter raiz, o delta deu maior que zero ou deu igual a zero, você vai encontrar as raízes através dessa fórmulazinha aqui, ó. Menos o valor do coeficiente b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Olha só, você vai usar, se você encontra duas raízes reais, você vai fazer primeiro o x' será igual a menos b, mais a raiz quadrada do valor de delta dividido por 2 vezes a. Em seguida, você vai encontrar o x duas linhas, utilizando agora o menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, para esse caso aqui. Para esse caso não tem o que fazer, e se o delta for igual a zero, observa que quando o delta é zero, a raiz quadrada de zero é zero. Então, tanto faz eu somar zero ou diminuir zero, vai dar a mesma coisa. Então, você vai apenas fazer que x é igual a menos b sobre 2 vezes a. Ok? Se o delta for igual a zero. Vamos lá, para a prática, fazer alguns exemplos. X ao quadrado menos 7x mais 6 igual a zero. Como é que eu vou fazer isso aqui? Vamos lá, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, quem é meu b aqui? Menos 7 ao quadrado menos 4 vezes a, quem é o meu a? 1 vezes c, quem é meu c? 6. Delta é igual, menos 7 ao quadrado vai dar 49, menos 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 6, 24. 49 menos 24 vai dar 25, olha só, maior do que zero. Então eu tenho x' e x duas linhas. Então vamos lá, quem é o meu x'? É igual a menos o valor de b, olha, b não é menos 7, então cuidado com o sinal. Então, ó, menos o valor de b, mais a raiz quadrada de delta, de 25, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Fazendo a conta aqui, ó, menos com menos dá mais, 7, mais raiz quadrada de 25, 5 dividido por 2. 7 mais 5, 12, 12 dividido para 2, 6.
e o x duas linhas. Mesma coisa aqui, ó, menos 7, menos agora a raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes a, menos com menos, mais 7, menos 5 dividido por 2. 7 menos 5 dá 2. 2 dividido para 2 dá 1. Então, as raízes da minha equação será igual a 1 e 6. Esse é o valor das minhas raízes. Vamos resolver a letra B aqui agora, ó. 2x ao quadrado mais x igual a 10. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é igualar a zero para poder resolver essa equação. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2x ao quadrado mais x. Esse 10 está positivo, vem para cá, menos 10 igual a zero. Então, delta será igual ao valor de B, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 2, vezes o valor de C, que é menos 10, ok? Então, delta é igual, 1 ao quadrado dá 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 10, 80, delta igual a 81, mais uma vez, um valor maior do que zero. Então, eu vou ter x' e x, duas linhas. Então, x' será igual a menos o valor de B, então, menos 1, mais a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Vou ter menos 1 mais raiz quadrada de 81, 9. 2 vezes 2, 4. Então, menos 1 mais 9 vai dar 8. 8 dividido para 4, 2. X duas linhas será igual a menos o valor de B, menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Então, eu vou ter menos 1 menos 9, dividido por 4. Menos 1 menos 9 vai dar menos 10, dividido por 4. Menos por mais, menos. Simplificando aqui, 10 dividido por 2 dá 5. 4 dividido por 2, 2. Então, a solução, as minhas raízes são menos 5 meios e 2. Esses são os valores que zeram a minha equação. Vamos fazer mais um aí, ó. X ao quadrado menos 10x mais 25. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Delta é igual a menos 10 ao quadrado vai dar 100. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25, 100. 100 menos 100, 0. Olha só, se quando o delta dá 0, só existe uma raiz. Então, x igual a menos B sobre 2A. Quem é B? Menos 10. Então, vai ficar menos 10 dividido por 2 vezes 1. Então, a minha raiz será igual a menos com menos dá mais. 10 dividido para 2, 5. Então, a minha raiz, minha solução, igual a 5. Vamos para mais uma aí na letra D. X ao quadrado mais 2x mais 3. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 3, 12. Delta é igual a 4 menos 12, menos 8. Olha só, delta deu negativo. Se delta é negativo, não existe raiz. Não existe raiz, um número real, que deixe essa equação igual a zero. Então, solução, não existem raízes reais. Tá bom? Como eu falei, a gente tem que expressar raízes reais, porque existem raízes complexas que servem para uma outra oportunidade. E existem equações de segundo grau disfarçadas. Não parecem ser equação de segundo grau, mas no final das contas vai se transformar para a gente resolver. Ó. X mais 1 sobre x igual a 10 sobre 3. Resolvendo isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. X vezes x, x ao quadrado, mais 1 sobre x. Não é uma soma de um inteiro com a fração x ao quadrado mais 1, igual a 10 sobre 3.
Vamos fazer aqui o produto ter uma igualdade de frações, produto dos meios pelos extremos. Então eu vou ter aqui o seguinte, ó, 3 que multiplica x ao quadrado mais 1 é igual a x vezes 10, que dá 10x. Distribuindo isso aqui, ó, 3x ao quadrado, 3 vezes 1, 3. Esse 10x está positivo, vem para cá, negativo, menos 10x igual a 0. Só para arrumar aqui, deixar bonitinho aqui, ó, 3x ao quadrado, menos 10x mais 3 igual a 0. Resolvendo aqui, delta igual a b ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que é 3, que multiplica c, que também é 3. Delta igual menos 10 ao quadrado, 100. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 36. 100 menos 36, isso aqui vai dar 64. Positivo, né? Maior que zero, então existem duas raízes. X' é igual a menos o valor de b, ou seja, menos 10, mais a raiz quadrada de 64, que é delta, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 3. Então aqui eu vou ter menos com menos, 10, mais 64, raiz quadrada vai dar 8, 2 vezes 3, 6. Então, 10 mais 8, 18. 18 dividido para 6, 3. X, duas linhas, será a mesma coisa aqui, com o sinal negativo, né? No lugar de ser mais 8, será menos 8, dividido para 6. 10 menos 8, 2 sextos. Isso é a mesma coisa que 1 terço. Então, a solução para essa equação aqui, que aparentemente no início não parecia ser de segundo grau, quem satisfaz isso aí é 1 terço e 3. Essa é a solução da minha equação do segundo grau. Tá certo? Então, gente, até a nossa próxima aula. Um grande abraço.